Olá, aromista, tudo bem com vocês? Ricardo Marinho, Neuraroma. Pessoal, eu queria conversar com vocês hoje sobre alguns jargões que a gente usa na perfumaria, tá? Ela pode ser, às vezes, pode ser técnica ou artesanal, mas só para todo mundo poder entender como que funcionam as coisas, o que estão falando por aí, para você estar sempre atualizado. Pomada, ela vem do processo de enferragem, que é o processo antigo que usavam para fazer algumas pomadas que o nome já fala que é gordura vegetal. Hoje, antigamente era gordura animal, tá? Eles pegavam banha de porco, gordura animal e colocava as flores, as pétalas das flores ali, para quê? Para que num determinado tempo aquela gordura puxasse todo o aroma das flores e ficasse aqui naquela cera, tá? Solução. São micropartes, tá, de um todo para você poder utilizar isso. Em determinados momentos a gente precisa transformar o cristal em líquido para poder utilizar ele no nosso dia a dia. Isso acontece com várias matérias-primas. Cristal, então você precisa fazer o quê? Transformar o cristal em líquido para você poder utilizar ele. Ou às vezes também a matéria-prima ela é muito forte, vamos por um oxane, que você quer colocar um perfil de maracujá, uma nota de maracujá dentro do seu perfume. Aí é mais vantajoso você trabalhar com a solução que você vai conseguir colocar da matéria-prima 0,2 dentro do seu material e de vez de quantificar isso, tá? Então você também consegue fazer e consegue alcançar ótimos resultados com solução. Concreto ou absoluto. É uma cera, uma resina, como se fosse uma cera de abelha, tá? A textura é como se fosse uma cera de abelha das matérias-primas. Então você vem fazendo uma lavagem, né? Por exemplo, você pegou uma ferragem, fez uma lavagem dela e depois você coloca ela para evaporar. O que fica ali é bem mais viscoso, bem mais denso, acaba sendo quase sólido. É um semi-sólido ali dentro do seu becker ou dentro do equipamento da destilação. E é bem usado na perfumaria. Hidrolato. Hidrolato, ele é a água do processo da destilação. Então, na destilação, você coloca o produto para destilar e aquela água que ela vai sobrando, quando você tem a separação entre óleo e água, aquela água é chamada de hidrolato, ela não é descartada. Aquele hidrolato tem muitas pessoas que gostam de usar ele para poder fazer creme de tratamento, creme facial, né? Porque ele é um ótimo... Aquela água, ela tem também propriedades medicinais, propriedades odoríficas da própria planta, tá? Essas características, mas não é tão puro, não é tão delicado quanto o óleo. Então tem muita gente que gosta de usar o hidrolato também. O hidrolato ele vai ser sempre mais barato, porque ele tem abundância e você consegue diluir óleo na água. Então você fica com uma água perfumada. Óleos essenciais. Óleos essenciais, o nome já fala, ele é essencial para uma planta, para uma flor sobreviver na natureza, porque ela tem alguns predadores, ela tem mosquito, tem abelha, tem formiga, tem besouro, né? Então, dentro da natureza, as flores e frutas têm sempre seus predadores. Mas para sobreviver, ela também usa os óleos essenciais delas. É o caso que elas atraem as abelhas para poder polinizar, né, as flores. E também tem o caso das formigas, que às vezes o óleo essencial eles vai espantar esses predadores. Que é o caso da citronela, por exemplo. A citronela é feita para espantar mosquito, né? E se a gente for perceber, a flor já atrai as abelhas. Então são os óleos essenciais que têm esse poder, tá? Dentro da natureza. E o óleo essencial ele é retirado de um lugar muito específico, ele é tirado de dentro da célula da planta. A planta ela tem umas bolsas, né, que a gente chama de tricomas ali, umas bolsas microscópicas, e dentro dessas bolsas ficam os óleos essenciais. Então, quando você faz uma extração por arraste a vapor, ou senão quando você faz o esmagamento, você está destruindo essa cápsula e você está retirando esse material odorífico na destilação, na pressagem, a frio. Essências ou fragrâncias. Essências ou fragrâncias, a gente dá esse nome a todo material que ele é reconstituído, que a gente tenta simular um odor da natureza, ou senão um desenvolvimento. Ele pode ser sempre uma mistura, então é uma mistura de naturais e sintéticos, certo? Porque quando a gente só tem óleos essenciais, a gente chama isso de blend de óleos essenciais, ou se não chama de uma blenda, tá? Então,
Essências e óleos essenciais são misturas de matérias-primas naturais e sintéticas, e blends são misturas de óleos essenciais. Fixador. Fixador são moléculas de alto peso molecular que elas vêm na formulação para dar mais peso na formulação. A gente sabe que óleos essenciais eles são muito voláteis e a volatilidade dele ali está em 0,84, 0,79 de densidade. Isso significa que é um material altamente volátil. Então você precisa de materiais para fazer uma ancoragem, materiais como se fosse um balão, tá? Um balão com gás e você soltasse o balão. Então o material ele mais volátil é um balão que você está soltando. E a mão da pessoa que está segurando o balão é como se fosse o fixador, tá? Mas tem que tomar cuidado com os fixadores, porque muito fixador você acaba deixando o perfume muito pesado e ele acaba não volatilizando as matérias-primas que tem que volatilizar, certo? Então, fixadores são matérias-primas que elas fazem um alto peso molecular dentro da formulação. Buquê. Vocês já ouviram alguém falando assim, é um buquê maravilhoso, tá? Buquê é quando você tem um acorde tão perfeito, um perfume tão perfeito que ele está arredondado, que não dá para você sentir o cheiro da matéria-prima, tá? A gente hoje conhece os produtos que a gente mais conhece. Ambroxan, Easy Super, Galaxolide, Edione e Musks, né, no geral. Quando você consegue fazer um acorde tão perfeito que você não sente o cheiro das matérias-primas e sente somente uma coisa só, como se fosse uma manga cremosa, ou se não como se fosse uma rosa cremosa, aí você conseguiu fazer um buquê perfeito, porque você conseguiu harmonizar toda a fragrância e você conseguiu um buquê perfeito. Arredondar. Eu arredondei uma fragrância, eu preciso dar uma arredondada nessa fragrância. É quando você pega a fragrância e você consegue harmonizar todas as notas a ponto de correr para um buquê perfeito. Então você arredondou. Se você perceber, quando você tem um perfume, uma fragrância, você precisa fazer o quê? Você precisa adicionar químicos aromáticos, você está fazendo o quê? Você está entrando em desequilíbrio ali no buquê. Ou você está arredondando o buquê. Se você exagerar, você tira ele daquela família olfativa, mas se você colocar ele de uma maneira tão perfeita, arredondar, ele vai virar um buquê perfeito. Então, isso é o arredondar. Você está arredondando, eu estou dando uma lapidada, uma melhorada nisso. Então, você está arredondando o perfume. O perfume está redondo, então o perfume está perfeito, assim como o buquê está perfeito. Natural idêntico. Natural idêntico é quando a gente vê que a gente tem uma lavanda, a lavanda angustifolia, por exemplo, tá? A lavanda angustifolia. A gente sabe que lavanda é uma mistura de linalol com acetato de linalina, umas outras matérias-primas para formar aquele perfume de lavanda, para formar aquele óleo essencial. Quando a gente pega a cromatografia, a gente vê que tem vários outros óleos essenciais ali dentro, juntando todos em uma quantidade perfeita, vira uma lavanda, certo? Quando você consegue reproduzir essa lavanda de uma maneira que as pessoas não consigam entender qual que é a natural, você fez um acorde idêntico ao natural. E aí a gente já consegue classificar como um buquê perfeito, a gente consegue usar o termo arredondei uma lavanda que virou um buquê perfeito. Fórmula. Na perfumaria, tá? Na perfumaria técnica, a gente chama sempre a fórmula de uma partição de matérias-primas. Então a gente tem uma quantidade de material, a gente chama de fórmula. Receita a gente usa mais para a área de bolos, tá bom? Na área de alimentícia. Então o mais natural é sempre vocês escutarem a gente falando fórmula. Eu tenho uma fórmula, eu fechei a fórmula, preciso bater uma fórmula, preciso fechar a fórmula. Então a gente sempre fala de fórmula. Receita é uma coisa mais caseira, tá? Uma solução mais caseira. Os dois termos estão... Desde que você consiga entender isso, tá perfeito, tá? Mas é assim que a gente fala, a gente chama de fórmula quando a gente precisa fazer um perfume. Eu preciso de uma fórmula do perfume, preciso de uma fórmula de aromatizante, eu preciso de uma fórmula de um shampoo. Então a gente chama de fórmula, tá bom? Espero ter ajudado vocês todos e até o próximo conteúdo, aromistas.